Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 14 de julho de 2025 para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações. Nossa leitura de hoje será feita em Neemias, capítulo 7, todo ele. Posteriormente, nós leremos Atos, capítulo 13, do versículo 42 até o capítulo 14, versículo 18. Antes, porém, quero orar. Vamos orar comigo? Pai de amor, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento quando faremos a leitura da Tua Santa Palavra. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de ler, compreender e praticar. Em nome de Jesus, nossa oração é para que o Teu Espírito Santo abra nosso entendimento. Em nome de Jesus, amém. Vamos para a leitura sem mais delongas. Neemias, capítulo 7. Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um do seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. A relação dos que voltaram a Jerusalém. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum e Bana. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós 2.172, os filhos de Cefatias 372, os filhos de Ará 652, os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe 2.818, os filhos de Elão 1.254, os filhos de Zatu 845, os filhos de Zacai 760, os filhos de Binuí 648, os filhos de Bebai 628, os filhos de Asgade 2.322, os filhos de Adonicão 667, os filhos de Bigvai 2.067, os filhos de Adim 655, os filhos de Ater da família de Ezequias 98, os filhos de Azum 328, os filhos de Bezai 324, os filhos de Arife 112, os filhos de Gibeão 95, os filhos de Belém e de Netofa 188, os filhos de Anatote 128, os filhos de Bet-Asmavete 42, os homens de Kiriate Jearim, Sefira e Beerote 743, os homens de Ramá e Geba 621, os homens de Micmas 122, os homens de Betel e Ai 123, os homens do outro Nebo 52,
Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias e os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim e os filhos de Amon. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os seguintes subiram de Tel-Melá, Tel-Arza, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720. Contribuições para o templo. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro, em ouro, 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 daricos, e em prata, 2.200 arratéis. O que deu o restante do povo foi em ouro, 20.000 daricos e 2.000 arratéis em prata, e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Atos, capítulo 13, do versículo 42 até o capítulo 14, versículo 18. Instados a pregar no sábado seguinte. Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé
e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Paulo e Barnabé vão para os gentios. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Atos capítulo 14, de 1 a 18. Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. A cura de um coxo em Listra. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Nós temos aqui Paulo, Barnabé, e tivemos há pouco na leitura aqui em Atos também João e Pedro, que não aceitaram ser tratados como santos, no sentido de que eles fossem deuses, diferentes de nós, que também somos santos no sentido de sermos separados para Deus. Paulo, Barnabé, João
e Pedro são santos no sentido de serem separados para Deus, mas não de serem deuses, como alguns tratam Paulo hoje, tratam Barnabé, tratam Pedro e tratam João como santos, tratando-os como se fossem deuses no céu, pessoas diferenciadas de nós, mas não são. Eles são homens, eles foram homens como nós, e no céu são como nós seremos. Não são diferentes, não são maiores nem menores do que nós, são iguais. Nós vemos aqui o próprio apóstolo Paulo dizendo: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E no final, dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Eles os tiveram como pessoas diferentes deles mesmos, mas não são. Não, gente. Paulo, João, Pedro, Tiago, Maria, Marta, qualquer homem qualquer homem que viveu na terra, fora Jesus Cristo, que foi Deus e homem, 100% Deus e 100% homem, eles não requerem de nós devoção. Eles não requerem de nós que nós nos ajoelhemos diante deles e prostremos-nos diante deles e efetuemos orações a eles. Eles não querem isso de nós. Eles não querem. Eles se entristeceriam se aqui estivessem vendo tudo isso. E se do céu eles verem isso, com certeza se entristecem. Mas quero dizer a você que ainda se ajoelha perante uma imagem de um suposto Paulo, de um suposto Pedro, de uma suposta Maria, que você rejeite isso, arrependa-se em nome de Jesus. As imagens de esculturas são afronta para Deus, nosso único Deus, que não aceita qualquer imagem para fazê-lo, para performantá-lo, né? Para fazer uma performance dele mesmo. Ele não aceita, ele não quer, ele diz isso na sua palavra lá em Êxodo capítulo 20. Não fareis para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não se prostrarás a elas. Deus quer para ele a única adoração. Deus quer que ele seja o único e verdadeiro Deus. E o nosso intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo, que é o próprio Deus, em forma de Filho que está intercedendo por nós. Pense nisso, se você porventura ainda se dobra diante de alguma imagem, ou mesmo que não seja de uma imagem dessa maneira, que você às vezes tem alguns ídolos, algum pastor que para você é acima de todos, né? E você se curva diante dele até, né? E você só aceita a oração vinda daquela pessoa. Cuidado, isso é idolatria também. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Encerramos nossa leitura por hoje. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guia na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Salmo 67. Agora vamos comigo parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 14 de julho de 2025. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados. Parabéns também aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial nesse dia 14 vai para Priscila Aires, lá em Rondonópolis, Mato Grosso. Vai também para Railma Salles, lá em Portelândia, Goiás. Vai para Fátima Ribeiro, em Tuiutaba, Minas Gerais. E vai para Alane Vasconcelos, em Uberlândia, Minas Gerais. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e eu quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, agradeço ao Senhor em nome de Jesus por conceder a Priscila Aires, a Railma Salles, a Fátima Ribeiro e a Alane Vasconcelos mais um ano de vida.
Pai de amor, que o Senhor esteja abençoando, Pai, cada uma delas, em nome de Jesus, com a tua boa mão. Estenda sobre elas, ó Deus, as dádivas de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de sabedoria, de discernimento, de muitas felicidades e muitos anos de vida. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor seja com cada um, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?